que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Diga amém. Olha para o seu irmão e diga assim: seu estilo de vida vazio, que você tinha, foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Amém. É por isso que crente é, né? Crente é alegre, crente é feliz, porque um dia eu estava morto em meus pecados, mas Ele me resgatou. Amém? Glória a Deus. Versículo 20: Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Diga amém. Quem tem a revelação de Jesus Cristo aqui? Diga amém. Já imaginou a gente voltar no tempo e ter que ver Jesus na porcaria de um bicho morto? Tem que ver Jesus ali naquele cordeiro sendo sacrificado. Você tem que forçar para ver Jesus e crer. Hoje nós temos a revelação. Jesus encarnado. Alguém que estava morto, mas hoje está vivo. Glória. Revelação. Diga assim para o seu irmão: é assim que lê a Bíblia, irmão. Cutuca, é assim que lê a Bíblia. É lendo, sabe, vibrando. É lendo e vibrando. Poxa, que massa. Hoje eu tenho revelação. É assim que se lê a Bíblia. Glória a Deus. Alegria de servir o Evangelho. Alegria de servir a Cristo. Alegria de ter o nome no livro da salvação. Aleluia. Glória. Fé vibrante. Aleluia. Versículo 21. Por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus. Depositaram a sua fé e esperança em Deus. Porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando observaram a verdade, tinham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo coração. Olha para o seu irmão e diga assim: eu te amo, irmão. Meus irmãos, tudo com vergonha. Eu te amo, irmão, em Cristo Jesus. Né? Os jovens ali, tudo. Eu vou dizer não, hoje tu é homem. Diga, meu, eu te amo em nome de Jesus. Todo tempo que a gente dá um beijo na bochecha do outro. Eu te amo em Cristo Jesus, dá um beijo na bochecha. Um ósculo santo, está na Escritura. Saudai uns aos outros com ósculos santos. E o que são ósculos santos? Beijos na bochecha. Só que a gente está vivendo num mundo tão promíscuo, tão doido, tão endiabrado, né? Que a gente evita isso, faz com os íntimos, né? Mas saudai uns aos outros com ósculos santos. Glória a Deus por isso, né? Por quê? Porque Jesus me salvou, porque Jesus perdoou os meus pecados, porque Jesus é meu alvo e agora em amor fraternal amamos uns aos outros. Ah, pastor, mas tem aquele texto que diz: suportai-vos uns aos outros em amor, amém? Glória a Deus. Se você não gosta de um irmão muito, bem-vindo ao clube. Né? Suportem em amor uns aos outros. Glória a Deus por isso. O pastor não gosta de todo mundo. Quem acha que o pastor gosta de todo mundo? Aqui também, que é a igreja pequena. Imagina a igreja maior. Cada alma que só Jesus Cristo. Quando liga, o pastor chega a dar um frio assim. Não. Né? E você, amém, irmão. Vamos lá orar. Suportai-vos uns aos outros em amor, glória a Deus. Isso é um dom de Cristo. Isso é a essência de quem nasceu de novo, irmãos. E amar, irmãos, não é apenas mandar uma massagenzinha. Pai do Senhor. Imagina, amar com o amor de quem? De Cristo Jesus.
Imagina se Jesus, se o amor de Jesus para com você fosse apenas a mensagenzinha do céu. Eu te amo. Você estava ferrado. É se importar, é se preocupar, é visitar, é insistir, é abraçar. Amém? Eu nem cheguei no sermão ainda. Se importar. É dizer, irmão, olha, semana que vem vamos comer um bolo junto. Um bolo não, tá, todo mundo está fora do negócio, do padrão de Jesus. Churrasco, pouquinho. Todo mundo também está fora do padrão de Jesus, né? Magrinho, que subiu num filhote de jumentinho. Esse é o padrão de Jesus, tá? Aleluia, assim, né? Vamos conversar, vamos tomar um café sem açúcar. Misericórdia. É? Por quê? Não, eu só quero estar junto. Não vamos deixar o mundo nos separar. Vamos deixar a modernidade nos separar. Isso aqui não substitui presença. Você precisa estar junto, seu irmão, em nome de Jesus. E vocês são ovelhas maravilhosas que querem estar junto do pastor, irmãos. Eu sei que o pastor é bom, sabe cozinhar bem. Né, Tuane? Né? Tuane, o senhor nunca mais fez uma saladinha para mim. Olha como é que se encosta no pastor desse jeito? Né? Mas é uns com os outros, irmãos. Uns com os outros. Em família, em cooperação, em unidade. Glória a Deus, como eu fico feliz quando eu vejo que irmãos estão se misturando, se envolvendo em unidade. Glória a Deus por isso. Vamos ler o texto. Cadê o texto? Até saiu do texto. Versículo 23. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Versículo 23. Porque vocês nasceram de novo. Aleluia! Quem nasceu de novo aqui? Realmente, literalmente, quem pode dizer, eu era uma pessoa e hoje eu sou outra? Eu era outra. Glória a Deus! Novo nascimento é o carimbo da eternidade. Então eu posso ser, sou eterno para a glória e louvor de Deus. Porque nasci de novo. Porque vocês nasceram de novo. Versículo 1, vamos lá. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eternidade e viva pela palavra de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, a eternidade. Viva para ela. É? Em nome de Jesus. Vamos parar de ser crente idiota. Crente imbecil. Fazendo campanha para ganhar coisas aqui, para ver coisas aqui. Foco dos meus olhos é aqui. Foco dos meus olhos é aqui. Talvez, sabe, o que eu tenho, as minhas conquistas, as minhas posses. Se na tua lista de sonhos, as 3 primeiras coisas da tua lista não forem a respeito de Deus, você é louco. Paulo te chama de louco. Porque os 3 primeiros sonhos da sua vida têm que envolver a eternidade. Meu primeiro sonho é que a minha família é um exemplo. Minha família seja salva para a glória de Deus. Meu segundo sonho é que Ele me use para transformar a vida de pessoas. Meu terceiro sonho é que nós possamos ser canal do evangelho para o mundo. Aí no quarto sonho você coloca alguma coisinha. Ah, eu quero um carrinho novo. Aleluia também, né? Que ninguém é de ferro. Glória a Deus. Amém? Quem não tem carro, diga amém. Amém, Jesus. Dá carro a esse povo, Jesus. Para eles dar carona, Jesus. Em nome de Jesus. Nós nascemos de novo, irmãos. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Já caiu a ficha de que você é eterno? Quem é eterno aqui? Somos eternos. Somos eternos. Eu tenho milhares e milhares de anos para serem vividos.
E nem um dia só vai faltar. Isso traz leveza ao seu coração, sim ou não? Sim. Isso é eterno, irmãos. Glória a Deus por isso. Olha para o seu irmão, diga assim, tenha pressa não. Olha assim, diga, seja menos ansioso. Diga para o pastor também, em nome de Jesus. Tenha pressa não. Gente que anda na eternidade, gente que anda no céu, gente que anda olhando para a eternidade, irmãos. Semana passada estávamos falando de um vizinho. Eu, minha mãe, meu pai. De um vizinho que aqui perto, que ele a vida inteira só fez trabalhar. E aí morreu. E aí tinha casado com uma certa senhora que era meio não comportada. E teve um filho que a comunidade disse que não era dele. Que misericórdia. E aí ele é enterrado e hoje tudo que ele gerou, conquistou, transformou, foi para o túmulo e ele não viveu como deveria viver. Olha para o seu irmão e diga assim, não faz isso. Eternidade. Quem quer prosperar aqui? Quem quer ser milionário? Eu quero. Desde que o foco do meu coração seja para que essa prosperidade aponte para a eternidade. Se eu ganhasse 100 milhões hoje, eu ia torrar os 100 milhões até morrer na eternidade. Ganhando vida para Jesus. Fazendo as coisas acontecerem. Restaurando pessoas. Olha para o seu irmão e diga esse coração. Que Jesus procura. E se ele não achar, você vai continuar sendo um liso. Porque se ele der, você se perde. Se ele der, você se perde. Primeiro o coração, depois a dádiva. Primeiramente, depois a dádiva. Primeiro eu aro o campo, depois ele manda a chuva. Diga amém. Só estou lendo o texto, nem comecei o sermão ainda. Eu vou falar sobre reforma hoje. Bora lá. Isso tem tudo a ver com reforma. Versículo 24. Aos vaidosos. Pois os seres humanos são como capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham. Mas esse versículo eu quero que vocês travem no seu coração. Mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Vamos repetir esse versículo. A palavra do Senhor permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos repetir só a parte A do versículo. A palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos repetir 3 vezes. Vamos lá. A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto das Escrituras. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos governe, que o nosso coração possa ser convertido ao teu coração. Que a nossa mente possa ser convertida à tua mente. Que nós possamos viver o evangelho pujante, vivo, que nós possamos ser cristãos, Senhor Deus, queimam, que ardem, que gritam, Deus, que falam pela tua presença, Senhor, que aonde nós estivermos, a tua presença também esteja, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos ser tocados por essa palavra, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem tem uma vida aqui perfeita do ponto de vista humano? Muito dinheiro no banco? Ninguém levantou a mão, né, gente? Senão já é. Irmão, me ajuda ali na casa, para a glória de Deus.
Já é mais novo. Daqui a pouco eu não deixo. Quem conhece crente rico aqui? Interessante, crente rico só quer andar com crente rico, sim ou não? Só que na Bíblia é o contrário, né? Crente rico tem prazer em andar com pobres. Né? Então vamos lá, vamos deixar isso para depois. Vamos deixar isso para depois. Glória a Deus. O que tem uma vida perfeita? Um trabalho que você é pleno, que você ganha muito bem, que você é famoso no que faz, respeitado socialmente. Diga se é um patamar muito elevado, sim ou não? Que é difícil chegar nesse ambiente. Dificílimo. Patamar elevado, a vida tranquila, você sendo um bom professor, um bom mestre das escrituras, um conhecedor da palavra, alguém reconhecido pela igreja, que tem a sua família, que vive bem, que vive tranquilo, socialmente falando. Mas, que quando ler a palavra, a vida que você vive, a vida que a palavra ensina incomoda. Foi o que nós acabamos de fazer nessa introdução. Nós lemos apenas a palavra, sim ou não? E de alguma forma, apenas a palavra nos incomodou. Eu falei de verdades aqui que você naturalmente diz assim, eita, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ter esse coração, eu preciso ter essa mente. Eu preciso ter essa forma de viver só porque lemos a Bíblia, irmãos. Foi assim nos reformadores. Dia 31/10, na sexta-feira que se passou, nós comemoramos mais um ano da reforma protestante da igreja. E quando você vai ler a história dos reformadores, você vê uma vida de caos. Você vê uma vida que terminou na vida de dezenas em cima de uma fogueira. Diga assim, fogo, queimado vivo. E essas pessoas tinham uma vida boa. Essas pessoas eram professores das faculdades. Essas pessoas eram conhecidos. Essas pessoas eram, mestres da palavra de Deus, conhecidos, que viviam a palavra, que ensinavam a palavra, que faziam os seus cultos. Só que ao ler a palavra, eles sabiam que inúmeras circunstâncias da igreja cristã daquela época, que era a católica, estava fora da Bíblia. Ao ler a palavra, eles viam que, inúmeras doutrinas não correspondiam. A fé praticada era diferente da fé escrita. E aí eles tinham duas decisões. Ou calava a boquinha e vivia como se nada daquilo tivesse acontecendo. Ou botava a boca no trombone e as suas vidas arruinadas. Olha para o seu irmão e diga assim, qual das duas decisões você tomaria? Hein? Crente é aqueles crentes modinha, né? Eu não quero confusão. Esse crente não existe, gente. Não existe. Escutou que o seu irmão diga assim, não existe, barão. Não existe. O crente tem que decidir por Deus. O crente tem que ser naturalmente, uma pessoa que decide aquilo que é mais difícil. Se essa for a vontade de Deus. Naturalmente temos isso no nosso dia a dia. Calar por certas circunstâncias ou falar. Dizer uma pequena mentirinha, homens, que vai evitar uma grande confusão. Ou dizer a verdade, mesmo que isso traga transtorno. Quem é nascido de novo, abraça a verdade. Olha para o seu irmão e diga assim, você é escravo da verdade. Verdade. O mundo vai acabar. Mas que a verdade seja dita. Isso é de quem nasceu de novo.
Isso é coisa de gente doida, irmãos. E o céu é para gente doida. Se você quiser ser normal, você fica aqui com o anticristo. Mas se você quiser ser cidadão do céu, você tem que viver e funcionar como cidadão do céu. Amém? Esses caras, irmãos, têm uma vida completamente boa. Mas ao ler a palavra, eles tinham a obrigação moral de dizer: não é assim. Não se vive uma vida cristã assim. Essas doutrinas estão furadas. Essa vida cristã está ferrada. Algo precisa ser feito. As pessoas precisam ouvir a palavra, não mais em latim, mas em suas línguas. Aí surge Wycliffe. Quem conhece a história dos grandes reformadores? O crente tem que saber isso na ponta da língua. Um grande doutor que disse: as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus, ponto genuíno, na sua própria língua. E ele só fez traduzir a Bíblia para a linguagem inglês. E aí ele começou a ser perseguido, daí ele perdeu seu posto, daí ele foi preso, daí ele foi perseguido, ele perdeu a sua família, a sua vida virou de cabeça para baixo, e ele começou a pregar sobre todos os pontos que a Igreja Católica daquela época era extremamente maligna: indulgência, riqueza do clero. Enfim, quem conhece a história medieval, era um Satanás, aquele tipo de profissão de fé, ridícula, hipócrita e farisaica. Ele abriu mão da sua vida tranquila para falar a verdade de Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua vida tranquila para traduzir a Bíblia para o inglês. Ele abriu mão de todo o projeto da sua vida por um único projeto: traduzir a Bíblia, que em original era em grego, em latim, para a língua inglesa, para que as pessoas humildes pudessem ter acesso à palavra de Deus. Eu te pergunto, você teria essa coragem de sacrificar toda a sua vida planejada e construída para que uma pessoa possa ter acesso à palavra de Deus? Diga amém. É para você dizer assim: eu tenho. É crente doido. Amém. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: não deixe essas palavras entrarem no ouvido e saírem de outras. Não deixe. Não deixe. Eu desejo que Deus pegue pelo menos um coração que diga assim: eu abro mão da minha vida. Eu abro mão dos meus sonhos. Para alguém escute a palavra de Deus pelo menos uma vez na sua vida. Esse tipo de igreja. Esse tipo de igreja, a igreja reformada. Esse tipo de igreja, uma igreja viva, não é uma igreja preocupada em viagem. Não é uma igreja preocupada em riqueza. Não é uma igreja preocupada em templos. É uma igreja cheia de gente que sacrifica a vida pela palavra de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você só é crente hoje porque alguém fez isso lá atrás por você. Amém. Somos igreja reformada porque um dia o Wycliffe abriu mão da sua vida por um projeto de imprimir Bíblias numa linguagem que nós podemos ler, entender e ouvir. Somos uma igreja reformada porque o Wycliffe abriu mão da sua vida, dos seus achismos, para se dedicar à verdade da palavra. Diga amém. Glória! O Wycliffe influenciou a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Anos depois, John Hus nasce. E esse botou fogo mesmo. Porque enquanto ele ficava no campo das ideias, no campo da teologia, no campo das propagandas, da parte mais social, John Hus foi um cara que abraçou o povão. Ele era discípulo de Wycliffe. Ele entendeu o chamado de Deus, ele abraçou o povão, sabe? E ele falava de Jesus, ele falava da verdade, ele falava contra a Igreja Católica, contra as indulgências, contra todo tipo de doutrina maligna que nós sabemos quais são. Idolatria, indulgência, riqueza do clero, o Papa,
todo tipo de mentira que ensina lá fora. Ele incendiou a Europa. Ele incendiou, sabe aonde passava. Ele abriu mão, gente. John também era um professor renomado, famoso, bem estruturado, com uma vida tranquila, mas ele abriu mão pela verdade. Olha para o seu irmão assim, qual o grau de comprometimento você tem pela verdade? Um domingo à noite. Se essa foi a resposta, diga para você: eu preciso de uma reforma. Eu preciso de uma reforma. Sabe como Jean Rose morreu, gente? A igreja no concílio de Constança, isso mesmo, fez um arrumadinho e disse: a gente vai te prender apenas, mas você vai viver a vida inteira preso. Ele disse: a verdade de Deus foi anunciada e vai continuar sendo. Ele se entregou. Só que de vez de lançarem ele na cadeia, levaram ele para uma fogueira. Enquanto ele estava sendo queimado vivo, entoando os salmos, ele termina com uma profecia. Já imaginou você morrer e a última palavra da sua boca foi uma profecia de uma reforma que viria? Se um reformador deplorar assim ou não, hoje eu morro, mas a reforma vai continuar. Hoje eu morro, mas a reforma vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus vai continuar. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre. E aí, quando estava no meio do fogo, gente, ele disse: vocês estão queimando um ganso. Mas daqui a 100 anos vai vir um cisne. Vocês não poderão deter. E 102 anos depois, o monge magrinho, cabeça de tartaruga. Quem aqui já viu a cabeça de um monge? É horrível, né? Tem aquele cabelinho assim. Eu já estou ficando quase um monge, né? Batendo 95 terços. É uma cidade minúscula na Alemanha. E ele bate na porta. E ele começa a dizer: isso aqui está errado. Isso aqui não é a verdade. 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 Iniciou-se o grande movimento da Reforma Protestante. Isso foi em 1517, no dia 31 de outubro de 1517. Alguém aqui dessa época? Ninguém? Tem uns aqui que espiritualmente parecem dessa época. Parece uns aposentados. Em 1517, Martinho Lutero, ele prega naquela porta, daquela igrejinha, do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, falando a verdade. Vocês acham que ele era tolo o suficiente para pensar que aquilo ali era um simples recado? Ou ele abriu mão de toda a sua vida por um peso de uma verdade? Ele abriu mão da sua paz. Ele abriu mão do seu sossego. Ele abriu mão dos projetos de vida. Vocês acham que quando Lutero pregou aquele papel lá, ele ainda estava com os sonhos de ser um empresário daqui a 5 anos? Ou ele ainda estava com o sonho de ser pai daqui a uns 10 anos, daqui a 8 anos? Ele sabia que quando botasse aquele papel na porta, nunca mais teria direito a nada. Mas a verdade de Deus teria que ser pregada.
pregada. Aleluia! Aquele ensino pegou fogo na Europa, influenciando diversas pessoas, diversos povos. Milagrosamente, a Igreja Católica daquela época meio que receou uma contra-reforma, e quando instalou a contra-reforma com fogueira, com todo tipo de perseguição, o Evangelho da Reforma, sabe, a verdade da palavra, já tinha tomado conta da Europa. Glória a Deus por isso. E aí surgem agora reformadores por todo canto do mundo, todo canto da Europa, crendo na palavra da verdade, crendo na graça, crendo na fé em Cristo. Entre o legado deixado, nós temos 5 salas, como foi bem cantado pelas crianças. Ele estabelece que a verdade é só a Escritura, somente a Escritura, a palavra de Deus é quem direciona a minha fé. Não existe mais tradição, não existe mais o que o Papa acha, ou o que a tradição acha, ou o que alguns clérigos acham. É o que a palavra de Deus fala. Tem que ser muito macho para dizer somente as Escrituras. Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: seja macho. Diga assim: sua opinião não importa. É só as Escrituras. É? Só as Escrituras. Sabe como é que casal crente briga, gente? É abrindo a Bíblia. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Só as Escrituras. A gente nunca mais aringou, meu amor. Mas na gente aringa é Bíblia pra cima e Bíblia pra baixo. Cada um quer convencer o outro da Bíblia. E no final tá todos os dois pedindo perdão porque pecaram. Só a Escritura, irmão. Só a palavra, sabe? Só a Escritura para nós, para eles era importante, porque eles teriam que romper com a tradição católica, romper com o Papa, romper com os dogmas, romper com as... Esqueci a palavra aqui, ver se eu anotei. Com a tradição religiosa, porque a Igreja Católica ainda hoje, primeiro a tradição, depois a Bíblia. Na Reforma diz, primeiro a Bíblia, primeiro a palavra de Deus. Ele teria que romper com todas as estruturas. Ele teria que romper com a religiosidade. Romper com as tradições. Olhe para o seu irmão e diga: rompa com a religiosidade. Uma cabeça quadrada. Uma forma de viver quadrada. Sem o coração que nós estamos falando aqui. Sem o coração que tem no seu ímpeto a disponibilidade de largar tudo para que uma alma seja alcançada. Diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só as Escrituras, ela é a verdade. Irmãos, não existe voz do além. As pessoas hoje estão atrás de uma voz do além. Pasmem, há 2 anos atrás, escutamos uma mensagem aqui na nossa casa pastoral dizendo que ia ter um profeta que revelava até o nome do CPF. Eu achei que isso era ridículo. No outro dia eu fiquei sabendo que aquele ambiente onde as pessoas iam luto. E eu brincando disse: eles adivinham CPF, por que não adivinham os 6 números da virada para nós tudo aqui? Não era melhor? Era mais fácil acreditar nele, né? Porque o CPF eu já sei, irmão. Quem que sabe o seu CPF de cor? Então o limite da revelação já acabou para você. Já acabou para você. As pessoas estão atrás de gente assim. As pessoas estão atrás de profetada, de pessoa que profetiza balela. As pessoas querem dizer: Deus, fale comigo, uma voz do além. Não, gente. A palavra de Deus está aqui. Leia a Bíblia. Coma a Bíblia. Viva a Bíblia.
Leia a Bíblia. A gente foi queimada para você ler essa Bíblia. A gente foi morta para que você pudesse ler essa Bíblia. Essa Bíblia sua, quer que eu aumente isso? Tem peso de sangue. Peso de sangue. Reforma está aqui para dizer que não é a profetada. Reforma está aqui para dizer que não é tradição religiosa. Não é as vestes. É o coração. Não é a aparência. Não é a foto no Instagram hoje em dia assim, ó. Estou na igreja. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia fala. E eu não estou falando de uma bibliomancia, ou uma relata russa, ou o que Deus vai falar hoje. Aí você bota o dedo e diz assim, Judas foi e se enfocou. Toma. A gente que ama a Bíblia, que lê a palavra de Deus, que tem alegria em ler a palavra de Deus, que não lê por imposição, mas lê por alegria. Lê muito a palavra de Deus. Glória a Deus, crente reformado, crente que tem reforma no coração, lê a Bíblia. Quem está com a Bíblia aqui, levante a mão. Vontade de fazer, receba. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, meio dar errado. Bíblia. O que já foi xingado de Bíblia? Que é o Bíblia que vem ali. Se você nunca recebeu esse xingamento, você precisa ser reformado. É o Bíblia que vem ali, ó. E eu vinha. Olha o cara da Bíblia. Irmãos, tinha um amigo meu que estudava comigo, era Jefferson, ele era adventista. Mas a Bíblia dele era monstruosa. A Bíblia dele era uma largura assim, ó. Chegava tinha eu e ele de crente na época. Eu tinha a minha, mas era a minha pequenininha assim. Ele chegava na hora do intervalo, bora ler a Bíblia, Pedro, bora. Bem, chega, tremia. Ele queria aparecer um pouco, mas era a Bíblia. A gente era conhecido pelos Bíblias. Para onde a gente ia, a gente levava a Bíblia. Reformado, crente que ama a Bíblia, gente. Crente que lê a Bíblia, gente. Crente que ama o que é de Deus. Que tem alegria no que é de Deus. No que é de Deus. Os crentes hoje parece que não tem alegria na salvação, não tem alegria na palavra, não tem alegria. Parece que esse ambiente de culto virou apenas um ambiente para se fazer egos. Isso não é a verdade. Precisamos de uma reforma. Aleluia. Glória a Deus. Lutero disse, sola fide, só a fé. Glória a Deus, não é boas obras. É a fé no Senhor Jesus, é a fé na palavra de Deus, é a fé no que o Filho de Deus fez. Isso me salva. A fé verdadeira, não a fé normal e humana, a fé genuína. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Diga amém. E eu quero abrir um parênteses e dizer que o inferno está cheio de gente boa, sem Jesus. Sim. Porque as pessoas dizem, eu não bebo, não fumo, eu até cito versículos, eu ajudo a quem precisa. Sou uma pessoa boa. Sou amigo de todo mundo, não faço mal a ninguém. Estou tranquilo e assim, Tem gente que diz, tem gente no mundo que é mais crente do que os crentes. Quem que já ouviu isso? O inferno está cheio de gente assim. Porque as suas boas obras não salvam. E é preciso olhar bem nos olhos dessas pessoas e dizer, se você não entregar a vida a Jesus e não nascer de novo, você vai para o inferno, porque essa é a mensagem das Escrituras do Senhor. Cutuque seu irmão e diga assim, essa é a verdade. Pregue a verdade.
que garante a minha salvação, pastor? O novo nascimento. Eu era de um jeito, agora sou de outro. Porque Jesus me mudou. Lutero prega, diz, é apenas a fé, não é a boas obras. Não é o que se faz, não, porque todos nós somos pecadores, perdidos, predestinados ao inferno, e a salvação é um milagre que Jesus, aprove Ele, nos dá. Irmãos, quem aqui é bom sem Jesus? Irmãos, às vezes eu fico me pegando assim. Quem aqui olha para dentro e vê tanta malignidade, você fala assim, misericórdia. Se não fosse Jesus, eu era o Satanás. Eu digo isso direto. Eu tenho cabeça para raciocinar. E às vezes eu fico pensando, se você usa esse raciocínio para o mal, misericórdia. Porque dentro de nós não há nada bom. A salvação é um milagre. Então, em nome de Jesus, pare de bancar o crente bonzinho com pessoas que dizem que são boas pessoas, mas que não nasceram de novo. Pare de bancar o crente bonzinho com pessoas que se dizem ser crentes, mas não nasceram de novo. Porque quem queimou os foram os cristãos. Quem perseguiu Martin Lutero foram os cristãos. Quem perseguiu Wycliffe foram os cristãos. Nós estamos falando de cristãos que falaram a verdade para cristãos. Eles não foram mortos por muçulmanos, por budistas, por animistas. Eles foram mortos por cristãos, porque falaram a verdade. Então, em nome de Jesus, não deixe que as pessoas se percam sem falar. Gente boa vai para o inferno se Jesus não mudar e transformar e alcançar. Diga amém. Eu estou com seu irmão, diga assim, abra a boca, terra. Mas aquilo ali é uma senhorinha, pense num doce. Ela parece que vai ser salva pelas obras. Se não nasceu de novo e não professa Jesus, já está predestinada ao inferno. E precisa do milagre da salvação. Do milagre da salvação. Lutero diz somente a fé. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, apenas pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para você, irmão, diga assim, metanoia. A pior mentira do mundo, parece que voltou hoje. Na época de Lutero, você só podia ser salvo se você pagasse indulgências, se você fizesse boas obras. Na época de hoje, o mundo pensa que se fizer boas obras, já tem o céu. Na época de hoje, precisa de Luteros, como precisou antigamente. E diga assim, a verdade diz que só a fé e o novo nascimento. Preste atenção nisso. Vir à igreja não vai te salvar. Um batismo não vai te salvar. Dizer que é crente não vai te salvar. O que garante a tua eternidade é o novo nascimento e o carimbo do Espírito Santo na sua alma. Como é que se nasce de novo? Se esvaziando completamente, dizendo, eu quero viver a vida de Cristo para mim. Não apenas quero, mas vou viver a vida de Cristo. Mesmo que isso custe tudo. Mesmo que isso custe tudo. Eu quero brincar com você agora. Olha para o seu irmão e diga assim, você não tem nada mesmo. Afunda o pé, irmão. Porque o povo vive como se tivesse muito. Bom, a gente... Pelo amor de Deus, né? A gente trabalha. Vem o governo e te ouve. Não é verdade? Só a fé, irmãos.
Gente que tem fé. 2 Coríntios 4,13, tendo, pois, mesmo o espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. É uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que nos motiva a estar com Jesus e sacrificar por Jesus e viver por Jesus. O terceiro solo que Lutero escreve é solo gratia, apenas a graça. Nada mais importa, nada mais espetacular, nada mais maravilhoso do que a graça, que é o presente de Jesus Cristo para as nossas vidas, que é a salvação. E a graça é um pacotão de todo favor de Deus para conosco. Repita comigo, solo graça. Só a graça de Jesus. E a única coisa que importa, é a única motivação que você precisa para poder viver. Se você tem outro tipo de motivação, você precisa ser reformado. Ah, pastor, minha vida está em inferno, por quê? Eu não estou trabalhando como eu queria. Precisa ser reformado, irmãos. Você tem a graça de Deus, você tem tudo. Se isso não te alegra, você precisa ser reformado. Eu estou com você, irmão, diga assim, você precisa ser reformado. O que é mais importante do que a graça da cruz? O que é mais importante do que a graça do dia? Já parou para perguntar por que você não morreu na pandemia? Quem que pegou Covid? Peguei 2 ou foi 3 vezes, sei lá. Quem aqui quase embarca? Quase embarca, Duda foi para você, né? Que eu não... Duda pega uma gripe, parece que está com... Por que eu não morri naquela época? Por que eu não morri? Em que eu sou melhor do que as pessoas que morreram? Graça. Por que eu não nasci na Ucrânia e levei bomba da Rússia? Graça. Por que a gente que é macho não nasceu na Rússia e está trocando um tiro na Ucrânia sem motivação nenhuma? Graça. Por que a gente não está numa favela daquela do Rio? Bala de fuzil para todo lado? Graça. Solo graça. Lutero coloca na porta. Somente a graça de Deus é suficiente, é necessária, é maravilhosa, é incrível, é digna da minha adoração, é digna da minha alegria. Quem vive debaixo de graça, vive com uma vida cantante e alegre, apesar das adversidades. Olha para o seu irmão e diga assim, solo graça. Quando a mulher estiver braba, homem, você já sabe o que dizer, solo graça. Aí você, não diga isso não, em nome de Jesus, porque senão vai ser 2 confusão. Solo graça. Salvação não é por mérito, é graça. Salvação não é pela religião, é graça. O fariseu hipócrita dizia, eu te louvo, Deus, porque eu não sou pecador como eles. Quem conhece alguém assim? Religioso que diz assim, eu te louvo, Deus, porque eu não sou pecador que nem eles. Sangue de Jesus, Satanás. Acaba sendo assim benzo na hora, né? Solo graça. Eu te louvo, Deus, porque um dia eu fui pecador como eles, mas o Senhor me alcançou. Solo graça. Você sabe o que significa desgraça? Desgraça não é quando algo ruim acontece. Desgraça é o contrário de graça. Graça é presente. Desgraça é viver uma ótica do mundo apenas naquilo que falta.
As pessoas estão vivendo uma vida de desgraça, focando os seus olhos apenas naquilo que te falta. Quando a reforma diz que nós temos que focar nos olhos naquilo que é graça. Olha para o seu irmão e diga assim: se alegre. Glória a Deus. Talvez falte cabelo, talvez falte alguma coisa. Nós temos uma vida graciosa para a glória de Deus. Porque um dia eu estava perdido e fui achado. Um dia eu estava morto e agora vivo. E ele diz: vinde, tira um anel do seu dedo, coloca no meu e me abraça. Graça. Glória a Deus! Somente graça! Penúltimo solo, apenas Jesus, solos Cristos, nada de meio caminho, nada de gente, nada, sabe, de santo, nada de imagem, nada de Maria, nada de intermediador, não, nada de papa, nada de pastor, nada de padre, nada de profeta, não, apenas Jesus! Solo Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê um Pai a não ser. Repita comigo: apenas Jesus. Não há mediadores. Não é o sucesso, não é a fama, não é ninguém. É somente Jesus. Somente Jesus é perder a dependência emocional de qualquer outra pessoa. Você é emocionalmente independente, sim ou não? Sim! Se a pastora, Deus precisar levar a pastora Andresa, eu vou continuar amando Ele. Eu vou continuar servindo Ele. Porque é Jesus e vice-versa. A minha alegria não está fundamentada em pessoas, é em Cristo. Tem adolescentes que fazem: se você não vive, eu morro. Sem Jesus, você não morre. Quem é que já disse para a esposa: sem tu eu vivo? Eu digo isso direto. Ela também disse para mim: se Deus leva Pedro, eu vou. Ela disse direto: está dizendo mais do que eu agora, eu vou até reclamar. Vigia nossas palavras, em nome de Jesus. Se Deus levar meu amor, eu vou só adorar. Aí quando eu digo, pronto, é briga, né? Se Deus te levar também, eu vou só adorar. Aí pá, começa a confusão. Mas é só Cristo Jesus. Mas isso é importante falar. Eu estou falando de dependência emocional. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Aos que estão namorando, esse seja a base do seu relacionamento. Aos casados, seja a base do seu relacionamento. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu tenho Jesus. Aos que vão se casar, eu quero te fazer feliz, porque Jesus me faz feliz. Amém? Se você é marido, dá um beijo à sua esposa e diz assim: se alegra em nome de Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Isso tem que ser espontâneo, gente. Você não precisa ligar o modo crente de manhã. Isso não é forçado, isso é natural. Apenas Jesus, sabe? Tem gente que eu conheço crente, quando acorda de manhã, liga o modo crente. Acorda revoltado. Eu não queria trabalhar hoje. Aí eu tenho que ser crente. Aí lava o rosto, aí liga o modo crente. Quem conhece pessoas assim? Né? Não, gente. Graça é o bom dia que o Senhor nos deu. O bom dia. Eu tenho Jesus. Está faltando alguma coisa, tá, irmãos? Mas pelo amor de Deus, Satanás está nos bombardeando que é uma vida perfeita, uma vida que tem tudo. Não! Isso é loucura!
Uma vida boa é aquela que tem Jesus. Ah, eu não viajo, glória a Deus. Ah, eu viajo, glória a Deus. Ah, eu não pesco, David, glória a Deus. Ah, eu pesco, glória a Deus. Uma vida de graça. Diga amém. É interessante que em 2023, Messi ganhou a 8ª bola de ouro. E passou Pelé, né? Passou o mundo inteiro do futebol em 2023. E aí tava um burburinho. Os repórteres, os jornais, e quando ele pegou a bola, todo mundo... Aí ele... foi bom, né? Não, Deus me deu, obrigado, Senhor. Eu quis ser jogador, nunca pensei que estaria aqui, mas o Senhor foi bom e hoje estou aqui. E aí o jornalismo, tudinho. Porque pensou que ele ia se emocionar, chorar. Mas a dependência emocional dele não estava naquilo. Não estava naquele prêmio. Ele não jogava para ganhar aquele prêmio. Ele jogava porque agradecer a Deus pelas pernas que Deus deu a ele. Aleluia. Dependência emocional, irmãos, talvez está um pouco distante do que é a nossa realidade hoje. Talvez nós não temos padres, bispos, ídolos de internet, pastores de internet, mas temos a nossa dependência emocional em nós mesmos. Fazemos um império de nós mesmos, irmãos. Não é, a vida não funciona sobre você. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Quem pediu para nascer aqui? Quem pagou para nascer aqui? Olha, manda aí que eu dou uns duzentão aí. Se você não pedir para nascer, significa que a vida que você vive agora não é sua. Cutuca seu irmão, deixa disso. Você é pó, água, fôlego da vida de Deus, que está hoje aqui, porque Deus tem um propósito. Quer outro conselho? Deixa de ser tolo, abraça esse propósito. Abraça esse propósito. Em nome de Jesus. Solo Christus. Eu quero terminar com a última tese dele, que é soli Deo gloria. Somente para Deus toda glória, toda adoração e todo louvor. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diga amém. Sabe o que Lutero dizia? Que a mulher que arruma a casa, o homem que cuida do campo e o pastor que prega no púlpito glorificam a Deus da mesma forma. Do mesmo jeito. Significa que nas nossas vidas ímpares, individuais, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Se vendemos para a glória de Deus. Se dirigimos para a glória de Deus. Se temos filhos para a glória de Deus. Se nós não temos, nós temos que dar a glória a Deus. Se trabalhamos para a glória de Deus. Se somos Uber, somos para a glória de Deus. Se vivemos, temos que viver para a glória de Deus. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Quem está precisando ser reformado, fica de pé em nome de Jesus. Hoje eu estiquei o horário. Irmãos, eu só preparei meia hora de sermão. Mas só a leitura do texto comeu meia hora. Quem que precisa de reforma, irmãos? Sabe qual é o lema da reforma?
sempre em reforma. Sempre. Reforma dá trabalho, sim ou não? Eu que o diga. Misericórdia. Minha vizinha toda vez reclama. Meu filho, era para você ter derrubado a casa e ter feito uma nova. É tanta batedeira aqui que eu já estou com a cabeça doendo. Minha filha, se acalma, só faltam umas 10 paredes. Ela, misericórdia. Em reforma. Que precisa de uma reforma do Senhor nos pensamentos. A reforma foi pregar a verdade para cristãos. E isso envolveu fogueira e inquisição. Então nós temos que pregar a verdade para os nossos corações. Nós temos que viver a verdade, irmãos. Viver a palavra, amar a palavra, viver a palavra, acreditar na palavra. Nós precisamos ter uma fé pujante. Eu estou cansado de achar crente no meio da rua que não tem brilho nos olhos. Sabe, o pastor Lucinho tinha uma história interessante. Lembrei agora dela. O avô do pastor Lucinho foi um dos primeiros crentes de Minas Gerais. Na época que quando você era crente, o povo jogava pedra na sua casa. Quem que passou nessa época? A tia Cida disse que era uma das que jogava pedra nessa época. Não era, tia? Era informação, né? É ali a casa de um camarada que saiu da igreja católica. Quando passar, joga pedra. Era, tia, assim que ensinava? Era assim que ensinava, não estou exagerando, não. E aí o povo passava na rua e jogava pedra. E aí os seus filhos não podiam mais brincar com os filhos de quem era da igreja católica. E aí tem toda essa dinâmica de rejeição. Irmãos, esse tempo existiu faz pouco tempo. E nós somos segunda geração depois desse tempo. Porque se converter naquela época, o negócio era brabo. Você perdia suas amizades, perdia sua família. Na minha época já foi brabo, nós perdemos amizades, famílias. Hoje não, hoje todo mundo quer ser crente porque é bonito. Porque é famoso. Todo mundo acha que ser crente é normal, é natural. Não, irmãos. E aí eu estou cansado de ver gente no mundo, aí fora, que não tem brilho nos olhos. Que eu nem sei se é crente. Ah, você é crente, sou de que igreja e tal. E você participa de alguma coisa? Não. Você é usado por aonde? Não, eu fico atrás. Eu entro, eu saio, ninguém me vê. E estou muito bem assim. Você precisa de uma reforma. De uma reforma profunda do Senhor. Sim, aí a história do pai do pastor Lucinho. Era bem pouquinho crente nessa época. E aí ele foi evangelizar uma pessoa e ele disse, o crente é diferente. E aí o velho disse, eu vou com você agora para Porta da Rodoviária. Se você achar um crente, porque você disse que é diferente, eu vou me converter. Ele disse, bora. Sentou-se os dois na porta da rodoviária. Subia gente, descia gente. Subia gente, descia gente. Aí desceu um homem. Aí disse, aquele ali é crente. Bora lá perguntar. Pegou no braço do velho. Bora lá. Senhor, o senhor é crente? Ele disse, sou lavado, remido e salvo pelo sangue de Jesus. E era um homem. Que se fosse uma mulher, você talvez pudesse olhar pela saia. Podia olhar pelo vestido, podia olhar pelo coque, né? Para aquela religiosidade especulativa que eu vivi a minha vida inteira, que era horroroso para quem estava na igreja. Mas ele era um homem, de calça jeans, sabe, sapatinho, normal. E ele disse, como você sabe porque esse cara é crente? Pelos olhos, pelo brilho de Cristo, pela graça de Deus que ilumina a sua vida. E aquele homem se converteu. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem Jesus nos seus olhos. Ah, você passa, vem um crente, vem um filho de Deus. Onde você passa, você vê Jesus, porque eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa alegre, rapaz. O mundo está caindo e você, só Jesus é a minha alegria.
Precisamos de uma reforma, irmãos, em nome de Jesus. Vai chegar um momento na igreja brasileira e que a gente vai ter que olhar para os crentes e dizer: se converta em nome de Jesus. Porque os seus olhos revelam que você não tem a Ele. Isso vai dar uma confusão gigantesca. Mas mesmo que isso nos leve à fogueira, precisamos falar a verdade. Aleluia. Vamos orar! Glória! Pensa numa canção aí, Love, eu não escolhi não. Bota aqui, eu botei uma, foi Te Louvarei. Coloca essa bem baixinho. Vamos orar. Quem está precisando de uma reforma aqui? Te louvaremos, Senhor, em todo o tempo. Reforma no casamento, irmão. Nós te adoraremos. Reforma na vida. Cante conosco. Reforma no coração. Perto quero estar. É verdade, é verdade, é verdade. Cante e ora ao mesmo tempo. Junto aos teus pés. Crente é doido, ele canta, ele ora, ele chora, ele prega, ele se prostra, ele fica em pé, no mesmo momento. Pois prazer maior não há. Verdade. Pessoas foram para a fogueira para essa verdade chegar ao nosso coração. E te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim, Diga. quero te ofertar. Mas eu reconheço, Senhor, Mas ainda é pouco eu sei. Sim. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se você pode, levante uma das suas mãos e cante para Ele. Te louvarei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos! Sim, Deus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Reforma as nossas vidas. Reforma o nosso coração. Reforma a nossa mente. Reforma o nosso coração, Senhor. Precisamos da sua reforma. Precisamos da sua reforma. Precisamos de um batismo de consciência. De um batismo do coração, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Aleluia. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importa não
constância adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aplauda Jesus. Diga somente a ti. Glória. Somente Obrigado, Deus, Jesus. pela reforma de 1517. Somente a Obrigado, Senhor. ti, Jesus. Que cada sangue que foi derramado naquele ambiente, Senhor, Somente a que te honre, Senhor, no altar dos mártires, para que essa verdade pudesse chegar a nós, Senhor. Obrigado. Aplauda ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar rapidinho. Vamos cear. Glória a Deus. Sentam as mãos para cá. Vamos consagrar esses elementos. Glória a Deus. Pai, grato, Senhor, porque sola gratia, Senhor. Só a graça do Senhor para nos alcançar. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pela tua carne, Senhor, que foi moída e dada por nós. Obrigado, Senhor. Que há 2000 anos atrás isso aconteceu. E pela tua misericórdia chegou até mim. Obrigado, Senhor. Que esse pão simbolize a tua carne. Que esse vinho simbolize o teu sangue, Senhor. E que possamos fazer um memorial de toda dor, da tua morte, da tua ressurreição e da tua volta em glória. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, este é o teu sangue. Glórias. Sua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Você que é batizado, você que está no discipulado para ser batizado, você já pode participar. que nos lava Os pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Yeah. Glória a Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos faz dos pecados, Que nos faz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz brancos como a neve,
aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Se Deus, nada além do sangue Nada além do sangue de de Jesus. Quantos são livres? Se Deus, Eu sou livre. vamos ficar de pé, igreja. Sim, Senhor. Nada além do sangue. Nada além do sangue. De Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Sacrifício, sua morte, pela sua ressurreição. Lá em cima. Em cima. Que lavar mais barro. Cante essa canção. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavar, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve ser. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus? Amém. Glória a Deus. Levante a mão para o céu. Comece a agradecer a Deus pelo cálice, pelo sangue. Sim, Deus, damos graças, Pai. Te damos graças por toda a tua bondade, Senhor. A todas as alturas, onde ouço 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: fala de tua justiça, porque eu recebi do Senhor pela minha vida. o que também vos ensino, Jesus, este é o teu sangue. que Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido e dado a vós. Comam em memória de mim. Coma dele todos. Somente pelo sangue. Seja fortalecido pelo Senhor. Seja fortalecido, Senhor. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o sangue da minha nova aliança que é derramada em favor de vós. Bebam em memória de mim, dele todos. Bebam dele todos. Aceitos como além do sangue de Jesus. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a minha morte, mas só até que eu venha. Venha! Venha! Aleluia!
Glória a Deus. Foi amor do Pai que prepara para Adore, adore, adore. O caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente, Pelo sangue. somente pela palavra, somente pela fé, somente pela graça, somente por Jesus Cristo, somente para a glória de Deus. Glória, 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 aleluia. Aquele que vive. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Presbítero Ferrúcio, vem orar e dar a bênção. Deus abençoe a semana de vocês, cheia da presença dEle, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos os pomadores da igreja diz. Amém, igreja.